Boa noite. Estou iniciando essa live. Quem está me acompanhando ao vivo já pode deixar seu boa noite para mim conseguir identificar aqui quem está me assistindo ao vivo. Estou ao vivo pelo Instagram, ao vivo também pelo Facebook. Hoje nós vamos conversar sobre ancestralidade feminina. Eu vou trazer aqui nessa live a influência disso, quanto que é importante a gente entender a nossa história. A live de hoje vai ter um olhar sistêmico, um olhar da constelação, para que a gente possa perceber o quanto que a nossa família, o quanto que as nossas origens têm relevância sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, e muitas vezes a gente não tem nem consciência do tanto que tudo isso nos influencia. Para você que está chegando, já coloque seu boa noite para mim saber quem que está aqui comigo nessa noite de terça-feira, dia 21 de janeiro. Estou ao vivo aqui pelo Facebook, também pelo Instagram. Então vai deixando seu boa noite que nós já vamos iniciar a nossa live. Ok. A Isa está me acompanhando. Boa noite, Isa. Seja muito bem-vinda. E quem está me acompanhando aqui no Facebook também pode deixar seu boa noite. Quem está lá no Instagram também, para que eu possa saber quem que está comigo nessa noite de terça-feira, dia 21 de janeiro. Hoje eu escolhi esse tema porque é algo que influencia muito a nossa tomada de decisão, é algo que traz muitas consequências para a nossa vida e na grande maioria das vezes isso é muito inconsciente. Tudo aquilo que acontece no nosso sistema familiar deixa marcas. Tudo aquilo que aconteceu está registrado no campo do sistema familiar. Eu costumo dizer que quando um bebezinho nasce, é como se, é claro que é simbolicamente, só para a gente conseguir entender como que funciona essa dinâmica, é como se simbolicamente ele recebesse um software daquele sistema familiar. Nesse software vem todas as informações da origem, o que aquela família já passou, quais foram as doenças, quais foram os sacrifícios, quais foram as dinâmicas que aquela família vivenciou. É como se nesse software viesse todas essas informações. Então, quando o bebezinho nasce, ele recebe isso, vem no sistema dele, vem no DNA dele. E claro que ao longo da vida ele vai se conectando com uma situação ou outra, vai depender muito daquilo que ele vai viver, vai depender muito das dinâmicas ao redor dele, mas isso está nele. Por mais que aquele bebê ele é adotado por outra família, por exemplo, por mais que isso aconteça, esse sistema de origem sempre vai prevalecer porque está registrado no sistema dele. Então, por isso que é essencial a gente conhecer a nossa história. Quanto mais a gente conseguir trazer isso para a consciência, quanto mais a gente conseguir entender o que aconteceu com a nossa família, como que ela se desenvolveu para que a vida chegasse até nós, o que aconteceu nesse processo, mais consciência a gente vai conseguir ter sobre o porquê que nós nos comportamos dessa forma. Esse software que esse bebezinho recebe, ele vai levar para a vida dele, vai levar para a fase adulta e ele vai ficar rodando aquele software durante toda a vida, até que ele
começa a tomar consciência de algumas questões. Por exemplo, ele começa a perceber que algumas coisas na vida dele parece que não fluem, parece que algumas coisas são mais difíceis, parece que algumas coisas não saem do lugar. E daí ele começa a ver que tem algo ali que ele precisa compreender, tem algo que ele precisa aprender para ele sair desse padrão. E daí ele vai procurar autoconhecimento, ele vai fazer uma terapia, ele vai fazer um curso, ele vai ler um livro. Tudo isso faz com que ele comece a ressignificar esse padrão que ele estava conectado. E eu costumo dizer que quando a pessoa faz isso, é como se ela baixasse uma atualização nesse software. Aquela atualização, aquele novo entendimento, é como se valesse para todo o sistema familiar, porque a cura nunca é de uma pessoa só, é de todo o sistema. Ou seja, as próximas pessoas daquele sistema terão um pouco mais de facilidade graças àquela pessoa que iniciou a cura. Então a cura, ela sempre deixa marcas no sistema, ela sempre traz uma abertura muito grande. Entender sobre a nossa ancestralidade feminina vai nos fazer compreender o quanto que isso é forte, o quanto que isso é impactante. Então, na medida do possível, procura refletir e procura também perguntar para as pessoas próximas de você, seja a mãe, seja as tias, as pessoas que podem te trazer alguma informação sobre como que as mulheres da tua família viveram, porque tudo é importante. Por exemplo, muitas vezes na nossa ancestralidade tem muito sofrimento. Por exemplo, vamos trazer isso para a gente refletir um pouco, para a gente conseguir entender o quanto que isso realmente é forte, o quanto que todas essas dinâmicas que são ocultas, elas acabam influenciando a nossa vida hoje, na atualidade, por mais que a gente não acredite, por mais que a gente nem tenha conhecimento sobre isso, todas essas forças, todos esses padrões estão nos influenciando sim. Então, vamos pegar esse exemplo. Vamos imaginar que no sistema familiar houve muito sacrifício, tudo era muito difícil, existia muita miséria, existia uma condição para a mulher dela não ser vista, dela não ser aceita. Muitas vezes ela era considerada apenas a dona de casa, sem muito valor, sem muita relevância. Vamos pegar essa situação. Então isso fica no sistema familiar. E quanto mais mulheres vivenciaram essa experiência, mais forte é esse padrão. E daí vamos imaginar que na tua família tem essa situação. Só para a gente exemplificar, para ficar um pouco mais claro de entender como que isso chega para nós hoje. Então vamos imaginar que na tua família tem essa característica de sofrimento, de sacrifício, tudo muito difícil. Hoje, a vida que você tem é completamente diferente dessas mulheres. Por quê? Porque a nossa época é outra. Hoje a situação é diferente, é mais fácil para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir ser valorizado, é tudo mais fácil para nós por causa do momento que nós vivemos. Só que, como você tem esse padrão no teu sistema familiar, como essas mulheres passaram por tudo isso e fica registrado nesse campo morfogenético, que é o campo do sistema familiar. Daí vamos imaginar que você vem com essa carga, vem com essa ancestralidade que passou por tudo isso, daí você não consegue se permitir algumas coisas, por exemplo. Vamos imaginar que você tem lá a renda X e você não consegue ter prosperidade com aquela renda. Ou você gasta muito, ou você se enche de dívidas, ou você não aproveita, parece que o dinheiro some. Quando isso acontece, pode ser
Claro que tem que investigar, porque cada caso é um caso. Pode ser que na tua ancestralidade tinha tanta miséria que hoje você não se permite aproveitar aquilo que você tem. Então, ou você perde, ou você se enche de dívidas, ou você faz negócios ruins e acaba perdendo dinheiro, ou ainda você empresta, não recebe, enfim, muitas possibilidades. Então, por isso que nós precisamos analisar o que acontece hoje, o que não está funcionando hoje. Aqui eu dei um exemplo na área financeira, mas foi só um exemplo, pode ser qualquer área. O que não está funcionando hoje para você conseguir olhar para a tua família e entender o que passaram, o que foi vivido, para você ter essa reflexão. Porque quando você consegue trazer para a consciência que você está repetindo o padrão, como nesse exemplo que eu dei, está repetindo um padrão de não merecimento, porque as mulheres da família não podiam, elas não tinham direito, elas não tinham voz. Então, se percebe isso, percebe que tem um padrão que está sendo repetido. O que é um padrão, tá? Para a gente conseguir trazer isso para a consciência, para a gente conseguir analisar isso. É tudo aquilo que você vai repetindo. Por exemplo, assim, você tem o emprego A, você ganha X, não sobra nada. Você passa para um emprego B, você ganha mais, não sobra nada igual. Você muda de emprego novamente, ganha melhor ainda, mas também não sobra nada. Então tem um padrão de escassez nesses empregos, nesses trabalhos que está se repetindo. Então esses padrões é muito importante a gente analisar e você consegue perceber isso fazendo reflexões, analisando a tua história, analisando aquilo que aconteceu, para você conseguir trazer isso para a tua consciência e fazer esse paralelo. Então, o primeiro ponto é você identificar esses padrões. O que está repetindo? Tudo aquilo que está repetindo significa que tem algo para ser visto, algo para ser curado. Então, o primeiro passo é identificar o padrão. O que você está repetindo? E isso você pode fazer de muitas formas. Através dessas reflexões você consegue fazer, mas é muito importante você perceber a autossabotagem, porque a nossa mente inconsciente, ela não conhece a cura. A mente inconsciente, ela conhece aquilo que você já viveu até agora. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui de escassez, então a mente inconsciente conhece a escassez, a abundância ela não conhece. E talvez na família não tenha nem referência. Por quê? Porque essa ancestralidade passou por essas situações desafiadoras. Então, se a mente ela sempre viveu a escassez, ela não conhece a abundância, ela não conhece a cura. Quando você começa a despertar isso, começa a tomar consciência, a tua mente pode te sabotar. Por quê? Porque ela não conhece isso. Então, aquilo que a mente não conhece é visto como uma ameaça. E é por isso que existe a autossabotagem. Primeiro passo, então, tomada de consciência desses padrões que estão sendo repetidos. Ok, tomou essa consciência. Esse é um passo muito importante, justamente por causa dessa nossa autossabotagem. E nós nos sabotamos muito. Nem sempre a gente toma essa consciência. Por quê? Porque nós não estamos no presente. Nós estamos sempre tão ocupados com tantas coisas, muitas vezes com ansiedade, presos lá no futuro, e a gente não presta atenção àquilo que está acontecendo. Então, essa é uma das possibilidades da gente não perceber essa autossabotagem. Ok, primeiro passo, então, trazer para a consciência os padrões. Percebeu que você está repetindo um padrão. E daí você começa a analisar a tua vida e você percebe que isso vem de muito tempo, vem de longa data. E daí você começa a observar a vida dos teus pais e você percebe que eles também tinham aquele padrão. Então você começa a observar que aquele padrão, no exemplo que eu trouxe aqui da escassez,
é sistêmico, está no sistema familiar. E é muito interessante a gente conseguir compreender que nós somos muito mais fiéis à nossa família do que julgamos ser. Por mais que a nossa mente diga, eu não vou ser igual, eu vou fazer tudo diferente, não é assim que acontece, por causa dessa fidelidade que nós temos. Ok, então eu falei do padrão, que é o primeiro passo. O segundo passo é identificar a história, identificar no sistema familiar como isso estava presente. E aqui, quanto mais informações você tiver, mais fácil é para você curar, mais fácil é para você conseguir juntar tudo isso, montar esse quebra-cabeça do que está acontecendo com a tua vida hoje. Então, começar a olhar para essa ancestralidade, entender o que essas mulheres viveram, se elas tinham poder de decisão, por exemplo, se elas podiam participar da divisão dos lucros, por exemplo, se elas podiam participar das decisões comuns da família. Então, tudo isso é importante analisar como que essas mulheres viveram. A partir disso, a partir dessa tomada de consciência, é importante fazer um paralelo. Qual que é a semelhança daquilo que essas mulheres viveram com esse padrão que você identificou? Fazendo essa análise, você já está trabalhando a tua cura. E muito importante da gente entender, a cura de um padrão é um processo, não é rápido, não é uma mágica, não é em uma terapia, não é em uma constelação, não é em um curso que você vai fazer isso. Você vai, ao longo de todo esse processo, você vai diminuindo a influência daquele padrão, mas não é tão simples assim para curar ele definitivamente. Nós somos, pela forma que a gente vive, nós somos pessoas muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. A gente até quer se curar, mas tem que ser agora, tem que ser em uma sessão, tem que ser em apenas numa constelação que eu faço. Gente, isso não existe milagre. E mesmo se existir, porque existem tantas técnicas que trazem tanta tomada de consciência, está cada vez mais fácil esse processo, por mais que pareça num primeiro momento que tá tudo resolvido, eu já trabalhei minha relação com a minha mãe, já trabalhei minha relação com a ancestralidade, já tô com tudo certo. Por mais que pareça que tá tudo resolvido, isso não é consistente, porque a cura, ela é um processo, é um passo a passo, até porque nós não damos conta de processar tudo pela nossa capacidade limitada. Nós temos uma consciência extremamente limitada. Então a gente precisa de tempo. Então é um caminho. Por mais que você já tenha olhado para essa ancestralidade, mas você continua repetindo o padrão, significa que não está totalmente curado. Você pode ter iniciado o processo de cura, mas não necessariamente que tenha curado aquele padrão. Mas é muito importante esses processos, tá? Tudo isso é importante, por mais que seja um passo a passo, é preciso fazer algo, porque se você não fizer, você só vai repetir. Lembra do software que eu falei lá no início da aula? Se você não fizer nada para você se curar, para você entender, você só vai repetir aquele software e a tua vida vai ser sempre a mesma repetição. Aquilo que não é curado é repetido. E aquilo que nós temos no nosso passado, que nós não resolvemos, a gente traz para o presente de outra forma, com outras pessoas, porque a gente projeta muito nos outros aquilo que nós não resolvemos lá no passado. E daí, quando o passado não é resolvido,
o futuro vira repetição. E a gente vai repetindo sempre a mesma coisa. Por quê? Porque não está curado. A repetição mostra que não está curado. Ana, mas como que eu faço para resolver isso? Ok. É um passo a passo, é um caminho, é um processo. Primeiro, identificar padrões. E isso requer esforço. Outra questão que nós temos que nos atrapalha nesse imediatismo é que a gente não quer pensar muito, a gente quer resolver, mas tem que ser rápido. A gente não quer ficar analisando, refletindo, a gente não tem nem tempo para isso. Só que quando isso acontece, a cura não vem, porque a cura vem da tomada de consciência. Então, muito importante você começar a se observar no teu dia a dia, o que você está fazendo que você percebe que está repetindo. Ok, identificou o padrão, olha para a família. O segundo passo é olhar para a família para identificar isso. Eu falei aqui sobre os sacrifícios do sistema familiar, da ancestralidade feminina, né, que é o que nós estamos falando hoje, o quanto que esses sacrifícios, que essa ancestralidade feminina traz de consequências para a nossa vida atual. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui foi esse sacrifício, mas tem muitas outras coisas que a gente pode analisar. Por exemplo, como eram os relacionamentos dessas mulheres? Como que os homens tratavam essas mulheres? Como que era a relação? O que acontecia? E isso é importante a gente analisar, porque na nossa ancestralidade teve muita traição, teve muita submissão, porque faz parte da nossa história isso. E trazer isso para a nossa consciência faz com que a gente tenha a oportunidade de se desconectar com isso. E daí você pode estar pensando assim, tá, mas eu não tenho isso, eu não percebo esses padrões na minha vida. Ok, olha para os teus relacionamentos afetivos e perceba se é leve, perceba se flui. Quando tá fluindo uma área da tua vida, não tem muita coisa ali para você olhar, porque tá fluindo. Então, o balizador de que você curou algo é quando tá fluindo. Se não está fluindo, tem algo para ser entendido, tem algo para ser analisado, para trazer para consciência. E às vezes pode acontecer também lá no passado. Vamos imaginar, vamos trazer um exemplo aqui para a gente ilustrar como que essa situação acontece. Vamos imaginar que lá no passado tinha muitos casos de relacionamentos tóxicos, onde tinha agressão física, onde tinha traições, onde tinha muita submissão, a mulher não era valorizada. Então, existia esse padrão no sistema familiar. Ok. Daí a mulher hoje, ela vem para a vida revoltada. Ela não aceita qualquer relacionamento, ela sai brigando com todo mundo. Qualquer coisa que o companheiro fala, ela já se arma, ela já quer uma guerra. Por quê? Porque ela está identificada com esse padrão. É como se de alguma forma ela quisesse, entre aspas, salvar essas mulheres. Então, por isso que é importante você entender a tua história. Entender primeiro como que é a tua vida, quais são os padrões que você repete, depois olhar para essa história para conseguir identificar o que está sendo repetido, como que se conecta a história de hoje com a história dessa ancestralidade. E quando a gente começa a estudar isso, trazer isso para a consciência, a gente percebe que nós repetimos muitas coisas. Nem sempre a gente consegue admitir isso, por causa das nossas resistências, por causa das nossas sabotagens, enfim, tem uma série de situações que fazem com que a nossa mente não queira enxergar isso. Só que tudo aquilo que nós negamos, tudo aquilo que nós não queremos ver, nos domina. Então não é uma solução você negar, porque acaba te prendendo aquilo.
acaba trazendo ainda mais conflitos para a tua vida atual. Então, por isso que esse olhar para a tua história, para a história do teu sistema familiar, para a história dessas mulheres dessa família, tem que ser um olhar com amorosidade. Nós curamos ou iniciamos o nosso processo de cura quando a gente começa a aceitar a história. Aceitar que aquilo que aconteceu foi o possível naquela situação, dentro das condições que aquelas pessoas tinham. E tá tudo bem. Por exemplo, quando você tem conflito com a tua mãe, já que eu tô falando aqui de ancestralidade feminina, vou trazer o exemplo da mãe. Quando você tem conflito com a tua mãe, e nós temos muitos conflitos com a nossa mãe, por mais que a gente negue, inconscientemente a gente traz muitos conflitos. A mãe, ela é a pessoa mais importante da nossa vida. Por mais que o pai seja presente, carinhoso, seja aquele paizão, ele não vai conseguir substituir a mãe na sua grandeza. Por quê? Porque a mãe gerou, a mãe nutriu, a mãe acolheu no seu ventre aquele bebê por 9 meses ou aproximadamente. Então, esse vínculo de mãe com o filho é muito grande. Quando o filho vem para a vida adulta e rejeita essa mãe, ele está rejeitando a própria vida, porque a mãe gerou, a mãe deu a vida. O pai foi importante, sim. E uma outra oportunidade eu falo mais sobre pai. Hoje o nosso foco é ancestralidade feminina, então vamos falar mais sobre isso. Quando o filho não aceita essa mãe, ele não aceita a si próprio, ele não aceita o merecimento, porque o maior presente que você recebeu foi a vida, nada vai se comparar à vida. E mesmo que a tua mãe, ela tenha te dado a vida e tenha te abandonado no hospital que seja, mesmo assim ela cumpriu o papel dela, porque nada se compara à grandeza da vida. Quando o filho rejeita essa mãe pelo motivo que for, quando ele rejeita a mãe, ele rejeita a vida e ele rejeita também toda essa ancestralidade feminina. E tudo que você rejeita te prende. Tudo que você não quer ver acaba dominando, acaba trazendo uma série de consequências para você. Então, olha só. Quando você olha para tua mãe com respeito, quando você olha para ela como um ser humano, porque ela é um ser humano cheio de dores emocionais como qualquer outro. O filho que idealiza a mãe, fantasia que a mãe tem que ser perfeita, que a mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é fantasia do filho, isso não é real. Quando o filho, ele consegue ter essa consciência que a mãe é um ser humano, a mãe foi criança, a mãe também teve dores emocionais lá na infância, teve questões que não foram resolvidas. Quando o filho, ele consegue ter essa consciência, ele começa o processo de cura e de aceitação com essa mãe. Porque a cura, ela começa com a consciência, com o entendimento. E quando você consegue olhar para essa mãe e consegue entender que ela fez o possível, ela fez o que sabia e ela repetiu muitos padrões da ancestralidade dela, como todos nós. Quando nós trazemos tudo isso para nossa consciência, o caminho da cura começa a se abrir. Não quer dizer que você resolveu. Para você resolver, precisa muito mais do que isso. Muitas vezes a gente precisa de uma vida inteira para resolver os nossos conflitos com a nossa mãe. Por quê? Porque é muita coisa. Porque essa mãe, ela foi tão importante, nós idealizamos tanto ela, que esse processo ele é gradativo. A gente dá um passo
assimila aquilo, traz para a consciência para poder dar mais um passo, porque a gente não dá conta de resolver tudo de uma vez só. O Bert Hellinger, que foi quem criou a técnica da constelação familiar, ele constelou a mãe dele até o final da vida dele. O Bert morreu com 93 anos. Então veja bem, o criador da técnica, a pessoa que idealizou, que estudou, que viajou muito atrás de profissionais para ele conseguir construir o que hoje nós chamamos de constelação, ele trabalhou, ele olhou para a mãe dele até o final da vida. Imagine nós que estamos começando agora. Então essa consciência é muito importante, porque como nós temos essa questão do imediatismo, a gente faz uma constelação, trabalha pai e mãe e acha que está resolvido. Não, isso é ilusão. E outra coisa importante da gente entender é que a nossa mente, ela é muito mentirosa. A gente mente para nós mesmos. Por quê? Porque isso também é uma autossabotagem. Isso também faz parte dos nossos mecanismos de defesa para a gente não acessar aquilo que dói, para a gente não olhar para aquilo que já incomodou tanto. Então a gente acaba criando mentiras para nós. A gente cria mentiras para que a gente não investigue muito isso. Então a mente diz assim: não, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Tá tudo resolvido, a minha ancestralidade eu já trabalhei, tá tudo certo. Só que a vida não tá fluindo. Quando a vida ela não está fluindo, significa que tem algo ainda para ser resolvido. E na grande maioria das vezes, quando a gente começa a investigar a nossa família, a gente começa a identificar esses padrões que precisam ser vistos. Eu falei sobre sacrifício na nossa ancestralidade feminina, eu falei sobre o padrão de relacionamento que essas mulheres tiveram, e também é importante a gente entender as doenças que essas mulheres tiveram, porque as doenças elas também são sistêmicas. E é muito importante a gente entender que a doença, ela na verdade é um pedido de socorro do nosso corpo. Aquilo que você não resolve, aquilo que você não quer ver, aquilo que você pensa, isso é bobagem, eu não vou olhar para isso, ou eu vou olhar para isso em outra oportunidade, não quero fazer isso. Quando você vai guardando essas informações, elas vão para algum lugar. Elas não evaporam de uma hora para outra só porque você não quis olhar. E elas ficam no teu corpo. Então, toda doença é a manifestação de algo que ainda não foi resolvido, de algo que ainda não foi visto. E daí nós temos aquelas doenças que nós chamamos de hereditárias. O que é uma doença hereditária falando sistemicamente? Olha só, a doença é a manifestação de algo que não foi visto. Seja qual for a doença, sempre tem uma explicação emocional de algo que precisa ser olhado. E aqui eu posso citar o trabalho da Cristina Cairo, que eu gosto muito. Eu estudo bastante o material dela porque é muito rico, e a Cristina Cairo ela explica que cada doença tem algo emocional por trás, e nos livros dela ela explica isso, cada doença ela explica o que tem por trás disso. Então vamos imaginar que no sistema familiar tem um padrão de câncer, por exemplo. Muitas pessoas no sistema familiar têm câncer. O câncer são mágoas extremamente profundas. Se a pessoa tem mágoa, ela não resolve, não consegue perdoar, o corpo acaba sentindo. Então, muitas vezes a pessoa, ela cria um câncer porque ela não conseguiu perdoar. E daí você olha para a tua ancestralidade e você percebe que essa doença, ela esteve presente em muitas mulheres, por exemplo. E daí
você começa a ter essa consciência. Não, então essas mulheres tinham o mesmo padrão de pensamento, de conduta, de postura. Por isso que elas se conectaram com o câncer. Então, aquelas doenças sistêmicas, quando você consegue identificar isso e você vai atrás para curar, para trabalhar dentro de si aquilo que pode desencadear a doença, você acaba diminuindo as chances de você se conectar com aquilo, porque a doença ela só vai vir para o corpo físico se não houver a cura no emocional. Então, ter essa consciência é muito importante. E por mais que você já tenha se conectado com alguma doença, mesmo assim é importante você entender para enfraquecer aquele padrão, porque tudo aquilo que você não resolve, você passa adiante. Assim como nós estamos falando aqui de ancestralidade feminina, falando sobre quanto que o que essas mulheres viveram nos influencia aquilo que nós estamos vivendo da mesma forma vai influenciar a nossa descendência a mesma forma, porque tudo aquilo que você vive deixa marcas no teu sistema. Tudo aquilo que você está curando, tudo aquilo que você está tomando consciência, você está deixando mais leve para a tua descendência. Tudo isso eu ensino no meu curso da constelação familiar. Todas essas tomadas de consciência, eu ensino também no curso sobre as 3 leis sistêmicas, que são a base da constelação familiar. Essas leis sistêmicas, elas regem o sistema familiar. Você tendo conhecimento disso ou não, você acreditando nisso ou não, elas estão te influenciando. E tudo isso que nós estamos conversando aqui sobre padrões do sistema familiar, sobre repetições, sobre todos esses sacrifícios, todos esses relacionamentos que não foram curados, tudo isso nós nos conectamos por causa da lei do pertencimento. Porque nós, por instinto, nós precisamos pertencer. E a nossa família, ela é o grupo principal que nós precisamos pertencer. Então, inconscientemente, nós nos conectamos com tudo isso que eu falei aqui, com todas essas situações desafiadoras para pertencer. É como se a gente pensasse assim: se eu for diferente, eu não vou ser aceita nesse sistema. Então eu preciso ser exatamente igual, repetir os mesmos padrões, as mesmas doenças, a mesma escassez para mim conseguir fazer parte. Mas quando você começa a estudar isso, quando você começa a entender, trazer isso para a consciência, você consegue perceber que esse é um direito teu. Você nasceu, já pertence. Você já faz parte, independente do que você vai fazer na tua vida. Só que enquanto você não tem essa consciência, é o inconsciente que controla. E daí o inconsciente faz tudo para pertencer, inclusive criar doenças, inclusive criar a escassez. Então, por isso que quando você começa a expandir, começa a trazer esse tipo de consciência para a tua vida, você começa a se curar. Porque o conhecimento traz a cura. Não só ele, claro, ele é um dos aspectos que vai te conectar com a cura, mas ele é um aspecto muito importante. Sem o conhecimento, como que você vai saber o que você precisa curar? Então você precisa ter esse entendimento, você precisa entender que essa ancestralidade, o que ela viveu, tem muito a ver com aquilo que é sistêmico, com aquilo que você está se conectando, com aquilo que você está trazendo para a tua vida. E quanto mais você refletir sobre isso, mais você vai conseguir curar. E de novo, eu reforço aqui, a cura é um processo.
Não é em um curso, não é em um atendimento, não é em uma constelação que você vai trazer essa cura. É um processo, é um passo a passo. Mas é muito importante também você valorizar esse teu passo a passo. Você valorizar o teu caminho. Porque quando você olha para o teu caminho e você acha que você não está fazendo direito, ou você está muito devagar, ou aquilo que está acontecendo nem é tão relevante assim, você acaba diminuindo a importância daquilo que você está fazendo e você se desmotiva e não tem mais vontade de fazer. Então, por isso que cada passo que você der, cada tomada de consciência, sinta satisfação por isso, porque é uma forma de você mesmo se incentivar a continuar esse processo, a continuar desenvolvendo tudo isso. Eu quero dar uma boa noite aqui para a dona Inês, que está me acompanhando lá no Facebook. E quem está me acompanhando ao vivo pode deixar seu boa noite. Estou ao vivo aqui no Facebook, estou ao vivo também no Instagram. E a Dulce está me acompanhando lá no Instagram e ela perguntou, ela colocou aqui um comentário sobre problemas de coluna. Olha só, cada parte do nosso corpo significa algo sistemicamente. Tem algo ali que precisa ser visto. Toda doença simboliza algo oculto que nós não resolvemos. Então, os problemas no físico nada mais são do que aquilo que nós não queremos olhar, do que aquilo que nós decidimos que não iremos mexer. E a gente faz isso porque a gente criou na nossa mente que se a gente mexer, a gente vai sofrer. Não necessariamente. Hoje a gente está vivendo numa época que nós temos muitas técnicas extremamente amorosas. Eu trabalho com algumas técnicas que a gente consegue trabalhar questões extremamente profundas, extremamente dolorosas, de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora. Hoje isso é possível. E a Dulce falou sobre problemas na coluna. Olha só, o que a coluna sistemicamente está representando pesos, está representando responsabilidades que a pessoa está assumindo para ela que não pertence a ela, daí dói a coluna. Quando a gente olha para o sistema familiar, e isso eu ensino lá no curso também, lá no curso a gente entende qual que é a nossa função dentro do sistema familiar e o que a gente precisa fazer para se manter nessa função. Todo mundo do sistema tem uma função. Você, por exemplo, enquanto filha, você tem uma função dentro do sistema. A filha, ela não pode se meter, por exemplo, nos problemas dos pais. A filha não aconselha a mãe, a filha não pode lá se meter para querer ajudar a mãe. Por quê? Porque existe uma outra lei, que é a lei da hierarquia. Eu falei antes da lei do pertencimento, que nós repetimos muitos padrões por causa dessa lei, porque a gente quer pertencer. E a gente também traz muitos problemas por causa da lei da hierarquia. Então, quando a filha, por exemplo, ela quer ajudar demais a mãe, ou ainda acontece aquela situação lá na infância que os pais brigavam muito entre si e a filha queria salvar, queria ficar no meio, queria resolver a situação. E daí, simbolicamente, é como se a filha ficasse no meio dos pais. Só que o que é importante a gente entender? Isso não fica só na infância. A pessoa vai para a vida adulta e carrega essa questão. Daí lá na vida adulta pode doer a coluna. Esse é um dos emaranhamentos que pode desencadear o problema na coluna. É um só, existem infinitas possibilidades. Aqui eu tô trazendo um exemplo, que é quando a pessoa não está na sua função e se sobrecarrega, acaba ficando pesado demais. Então, nesse caso,
que a Dulce citou sobre coluna, é importante identificar o que está acontecendo, o que está sendo disfuncional ali no sistema familiar para conseguir entender e conseguir ressignificar tudo isso. Porque tudo aquilo que a gente não resolve, o corpo sofre. Então, o teu corpo vai ser tão saudável quanto a tua mente for. Tá muito conectado isso. E eu quero falar aqui para vocês que estão me acompanhando ao vivo. Eu vi aqui que a Paula também está me acompanhando. Boa noite, Paula, seja muito bem-vinda. Está me acompanhando aqui no Facebook. Eu quero convidar vocês para uma dinâmica que eu tenho aqui no espaço. Eventualmente, eu trago essa dinâmica que é a vivência sistêmica. Essa vivência é um dia inteiro, são 8 horas, que nós ficamos fazendo exercícios de constelação familiar. Não é curso, não tem conteúdo, não é esse o propósito, é vivência mesmo, é só prática. Então, eu vou fazer uma vivência lá no dia 10 de março, vai ser a próxima que eu vou ter aqui. Nesse dia, nós vamos trabalhar ancestralidade. Então, nós vamos trabalhar ancestralidade materna, paterna, vamos trabalhar os nossos avós, vamos trabalhar todas essas questões ancestrais que nós carregamos sem tomar consciência. Então, nesse dia, nós vamos vivenciar várias dinâmicas para trabalhar. Todas as pessoas que participam dessa vivência, elas trabalham para se curar e para ajudar o colega. Então a gente faz duplas, faz trios, para que um ajude o outro através das vivências sistêmicas e dessa forma a pessoa ela consiga ter o olhar do outro, porque a constelação trabalha muito a empatia. Quando você representa um papel no campo, você consegue trabalhar a tua empatia para entender como que aquela pessoa funcionava. Então, isso também traz a tua cura e também é feito a troca e a outra pessoa também é curada. Então, todo mundo que participa dessa vivência traz muita cura para si. Essa vivência vai ser lá no dia 10 de março, é um domingo. E eu vou oferecer aqui, para quem está me acompanhando, eu vou oferecer um desconto de 50% para quem quiser participar. Então, se você tiver interesse, esse desconto é válido para pagamento até o dia 9 de fevereiro. A vivência é dia 10 de março. Se você tiver interesse, basta você entrar em contato comigo, pode ser aqui pelas redes sociais mesmo, que eu te passo mais informação. Então, essa vivência, a gente vai trabalhar essas questões que nós estamos falando aqui hoje, para a gente tomar essas consciências, para que a gente possa entender o que nós estamos trazendo para a nossa vida. Tudo aquilo que nós não resolvemos, nós repetimos. E às vezes a gente percebe nessas vivências, nessas tomadas de consciência, que nós estamos repetindo a vida dos nossos pais. Isso é muito comum da gente perceber. Muitas vezes a gente percebe que nós estamos vivendo um relacionamento afetivo muito similar àquele relacionamento dos nossos pais lá na infância. Aquilo que nós vivemos. Por quê? Porque nós não aceitamos. Porque tem algo ali que não foi curado, que não foi visto. Quero dar uma boa noite para Cris, que está me acompanhando lá no Instagram. Aqui no Facebook, quero dar uma boa noite para a Maquele, para Sandra. Sejam muito bem-vindas. Espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês de alguma forma. Porque é muito importante a gente olhar para essa ancestralidade feminina. Entender o que essas mulheres viveram. E quando você entende isso, você traz isso para a tua consciência, você consegue trabalhar para você aceitar que aquelas mulheres viveram de acordo com a época. Naquela época era aquilo que era possível, era aquilo que era disponível. Hoje você vive em outra época e você pode se permitir vivenciar outras questões.
Mas para você fazer isso, você tem que aceitar isso, porque quando nós não aceitamos, nós repetimos padrões, nós nos conectamos com aquilo que não foi curado. Eu espero de coração que eu tenha conseguido trazer algum esclarecimento para você, que eu tenha conseguido despertar em você algum padrão, alguma tomada de consciência para você olhar, para você perceber que a tua família é muito importante para você, que a tua história ela é essencial para você ser a pessoa que você é hoje. Quando você consegue aceitar isso, mas é aceitar de coração, é aceitar de verdade. Porque, como eu falei antes, a mente é mentirosa. Às vezes a gente diz que aceita, mas não funciona, não flui. Então, quando não flui, é porque tem algo que não foi aceito. E quando a gente traz isso para a consciência, quando a gente começa a aceitar, a nossa vida torna-se mais leve, porque a leveza indica que a cura está acontecendo. Quanto mais leve for a tua vida, maior é a tua cura, maior é a aceitação que você tem com relação à tua família, com relação à tua ancestralidade. Eu agradeço de coração a cada um que esteve aqui comigo online nessa live, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. Eu espero de coração que eu tenha contribuído, tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. Tudo de bom para vocês e até a próxima!